Abrão já tinha 99 anos quando o Senhor se revelou novamente a ele. Aquele que caminhava há décadas sustentado apenas por promessas ainda não cumpridas, ouviu agora a voz que rasga os séculos: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. O chamado não era para um homem comum, mas para alguém que deveria carregar em sua carne, em sua linhagem e em sua memória, o peso da eternidade. A aparição não foi apenas uma visita divina, mas uma convocação. Deus vinha selar, com fogo e com sangue, um pacto inquebrável. O tempo havia consumido a juventude de Abrão, e o ventre de Sara já era terra seca, incapaz de gerar vida. Era exatamente nesse cenário de impossibilidade que a voz divina ecoava, lembrando que as promessas de Deus não dependem das forças humanas. O Senhor falava de multiplicação, de nações e de reis que surgiriam do pó estéril, como se a eternidade pudesse florescer do deserto. Abrão, prostrado, caiu com o rosto em terra, como se o peso da glória invisível esmagasse sua carne frágil. Então, o Eterno declarou algo ainda mais profundo, não apenas uma promessa, mas um nome novo. Abrão, que significava pai exaltado, seria agora chamado Abraão, pai de muitas nações. E Sarai, cujo nome até então carregava restrições de esterilidade, seria chamada Sara, princesa, destinada a se tornar mãe de reis e nações. O ato de renomear era, em si mesmo, um julgamento e uma criação. Deus escrevia identidades, transformava destinos e inscrevia sua vontade na própria essência de seus escolhidos. Mas havia mais. Como sinal visível dessa aliança, Deus instituiu um rito de sangue, a circuncisão. Todo homem, fosse livre ou escravo, nascido em casa ou comprado com prata, deveria carregar em sua carne o corte que o separava do mundo. Era o selo da pertença, o lembrete doloroso de que aquele povo não era comum. A circuncisão era um pacto inscrito não em pergaminhos, mas no corpo, gravado com lâmina e sangue, uma marca que acompanharia gerações. Nesse momento, a narrativa toma um tom sombrio e solene. Deus não apenas prometia vida, mas exigia obediência. Aquele que recusasse o sinal seria eliminado do povo, cortado da aliança, como quem rejeita o próprio Deus. O pacto não era uma escolha cultural, mas uma sentença divina, irrevogável, que dividia os que pertenciam ao Senhor e os que permaneciam fora. Abraão ouviu ainda a promessa mais impossível. Sara, sua esposa envelhecida, seria mãe. O riso quase escapou de sua boca, um riso amargo de incredulidade misturada com assombro. Como poderia um homem centenário e uma mulher estéril gerar descendência? E, no entanto, a voz divina não tremia. Certamente, darei-te um filho com Sara. O impossível seria o sinal de que o pacto não dependia da carne, mas da fidelidade eterna de Deus. Assim, no crepúsculo de sua vida, Abraão se tornou testemunha de um Deus que escreve destinos com sangue e fogo, que planta esperança no deserto da esterilidade, e que exige de seus escolhidos, não apenas fé, mas marcas eternas. O capítulo não é apenas uma promessa de futuro. É uma convocação sombria, em que o homem deve entregar sua carne como testemunho de que pertence ao Deus vivo. Abraão permaneceu com o rosto em terra, e o silêncio que o cercava parecia cortar o ar como uma lâmina invisível. O Deus que falava não oferecia apenas palavras de consolo, mas decretos que exigiam carne e sangue. O pacto anunciado em Gênesis 17 era mais do que uma promessa distante, era um selo que marcaria a vida de cada geração futura, um corte que não podia ser ignorado. A ordem foi clara e inescapável: todo varão deveria ser circuncidado. Não apenas Abraão e sua descendência imediata, mas também servos, estrangeiros e todos os que fossem agregados à sua casa. O pacto de Deus não era restrito a uma linhagem biológica, mas abrangia todos os que fossem incorporados ao povo escolhido.
Assim, o sinal visível da aliança se tornaria universal dentro da comunidade da fé. A lâmina, ao cortar o prepúcio, não apenas feria a carne, ela escrevia na pele um testemunho eterno de pertença ao Senhor. A teologia desse rito é profunda e sombria. O corte simbolizava a remoção da impureza, uma separação radical entre o santo e o profano. Mais do que isso, era um lembrete de que a vida e a fertilidade humanas, aquilo que gera descendência, pertenciam a Deus. O sangue derramado era a assinatura divina de que a promessa não dependia da força do homem, mas do pacto estabelecido pelo Altíssimo. Cada filho de Israel, desde o 8º dia, carregaria essa marca em seu corpo, incapaz de esquecê-la. Era a memória constante de que eles estavam ligados a um Deus que exige entrega total. Abraão ouviu ainda a revelação mais assombrosa. Sara, sua esposa, a quem ele já havia considerado incapaz de dar herdeiros, seria mãe. O riso que escapou de seus lábios era um reflexo da tensão entre a incredulidade e a esperança. Como poderia uma mulher de 90 anos conceber? E, no entanto, o Senhor insistiu com autoridade incontestável: darei a ela um filho, e dela farei nações. Reis de povos procederão dela. O que parecia impossível aos olhos da carne, era o próprio cenário escolhido por Deus para demonstrar seu poder soberano. Abraão até ousou interceder por Ismael, pedindo que Deus o abençoasse como herdeiro. Mas o Senhor foi enfático: Ismael teria bênçãos, seria pai de 12 príncipes e de uma grande nação. Contudo, o pacto da promessa seria estabelecido com Isaque, o filho que nasceria de Sara. Aqui reside o peso teológico do capítulo. Deus distingue promessa de provisão, aliança de bênção comum. Ismael representaria a força humana, a carne, a tentativa de cumprir o plano divino pelos meios do homem. Isaque, por outro lado, seria o filho do milagre, o herdeiro que nasceria pela palavra de Deus, e não pelo esforço humano. Ao ouvir isso, Abraão compreendeu que o pacto não era apenas um contrato espiritual, mas também uma exigência imediata. Ele não esperou o amanhã. Ainda naquele mesmo dia, tomou a faca e circuncidou a si mesmo, a Ismael, e a todos os homens de sua casa. O patriarca, já idoso, curvou sua carne ao decreto divino, demonstrando que a fé não é apenas crença, mas obediência concreta. O sangue que correu naquele dia não foi em vão. Cada gota se tornou testemunha de que Abraão e sua descendência estavam ligados ao Senhor por um pacto irrevogável. O capítulo revela, então, um paradoxo sombrio e glorioso. O Deus que promete vida eterna exige primeiro o corte e o sangue. O Deus que fala de reis e nações começa com o silêncio de um ventre estéril. O sinal da circuncisão é, portanto, a marca da fé radical. A carne deve ser ferida para que a promessa floresça. O homem deve perder para que Deus cumpra. E assim, sob o peso da noite, Abraão se tornou não apenas um amigo de Deus, mas o portador de um selo eterno. Sua carne carregava a dor da obediência, e sua alma guardava a promessa de um filho que viria contra toda a lógica humana. Gênesis 17 não é apenas a história de uma aliança, é a proclamação de que o impossível se tornará real, desde que o homem aceite ser marcado pelo Deus que vê, exige e cumpre. O vento da promessa continuava a soprar sobre Abrão, agora Abraão, seu coração ainda pulsando com a estranha mistura de temor e esperança. Deus falava novamente, e a voz que atravessava o silêncio da noite parecia gravar o destino de gerações inteiras em cada sílaba. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito, ecoava nos confins do deserto, onde cada grão de areia parecia testemunhar a aliança eterna. A circuncisão, antes um rito físico, agora resplandecia em toda sua profundidade espiritual. Não era apenas um corte na carne, mas um selo da fé que Abraão carregaria, a marca visível da obediência, que transcende o desejo natural,
e a limitação humana. Cada homem, desde os filhos de Abraão até suas futuras gerações, seria lembrado de que a fé verdadeira se manifesta no coração, antes de se revelar na carne. Era um pacto de sangue, mas de sangue que simbolizava entrega, confiança absoluta e fidelidade à promessa divina. E então, Deus falou de Isaque, o filho prometido, aquele que surgiria não segundo a lógica humana, mas segundo o desígnio eterno. Sara, tua mulher, dará à luz um filho, o chamará Isaque. Confirmarei o meu pacto com ele e com a sua descendência. A promessa desafiava a razão. 2 corpos envelhecidos, uma vida outrora estéril, agora tocados pela impossibilidade que só Deus poderia cumprir. Cada batimento do coração de Abraão era um lembrete da fé que se torna ação, da confiança que vence a carne, da certeza que sustenta o impossível. Abraão, agora selado pelo pacto, compreendia a dimensão eterna da aliança. A circuncisão tornava-se mais do que um ato físico. Era um testemunho diante do céu, uma declaração de que a carne não pode conter a fidelidade da alma. Era uma lição de que a obediência, ainda quando incompreendida, abre o caminho para o cumprimento da promessa divina. O nascimento de Isaque seria a prova viva de que Deus honra aqueles que confiam, mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos. No deserto silencioso, Abraão ergueu os olhos para o firmamento, contemplando as estrelas que Deus havia prometido como descendência. Cada estrela era uma lembrança do pacto eterno, uma luz que atravessava gerações, guiando aqueles que aceitassem a fé como força superior à carne e à dúvida. A fé não era apenas esperar, mas agir em consonância com a vontade divina, mesmo quando a esperança parecia humana demais para suportar. E assim a história chegava a um ponto de luz e sombra. A circuncisão, a promessa de Isaque e a fé que vence a carne se entrelaçavam, formando o fio invisível que sustentaria Abraão e sua descendência por toda a eternidade. O pacto se encerrava na obediência e se revelava na esperança, lembrando que a verdadeira fé não se mede pela força do corpo, mas pela entrega da alma ao chamado de Deus. No silêncio do deserto, a marca permanecia não apenas na carne, mas no espírito. Um pacto que atravessaria séculos, um filho que surgiria como milagre, e uma fé que desafia a própria limitação humana. Assim se fechava o capítulo final do pacto de Abraão, deixando para toda a humanidade a lição de que a confiança em Deus transcende o natural e vence o impossível.